Então quem assistir, quem não veio, tem que assistir a aula gravada, né? Então, um dos pontos centrais dessa questão da turismofobia, ou da saturação turística, se a gente quiser usar um termo mais técnico, porque turismofobia, como eu disse, é um termo muito midiático, né? Um termo que gera uma certa antipatia, uma certa raiva da população em relação ao turismo e aos turistas, né? Tem uma visão muito estereotipada dos turistas. Então, uma das principais reivindicações desses movimentos sociais é justamente reduzir o gasto público, né, nessas áreas hiperturísticas. Né? Ou seja, olha, né, a pauta é o seguinte: não tem sentido mais investir, né, em Copacabana. Não dá para agradar mais os turistas, é igual investir em Manhattan. Não dá para pôr mais policiamento, mais CAT, que é Centro de Atendimento ao Turista, que fala inglês, fala espanhol em Copacabana, fala mandarim, fala russo. Ou seja, é caro isso. Essa brincadeira é cara. Né? Não dá mais para pôr totem para turista, mais segurança, mais investir em barzinho, restaurante chique para turista, ou seja, em museu. Então, o que esses movimentos sociais querem é algo drástico mesmo, né? Ou seja, é parar de concentrar recurso público e, claro, o recurso privado vai continuar lá, né? Os hotéis, né? O trade turístico vai continuar investindo naquele território hiperturístico, como Copacabana, né? Quando você vai em Copacabana, quando eu fui com o meu filho, né? A gente foi pra praia lá, a gente resolveu. A primeira vez eu fiquei no hotel no centro. O centro do Rio é tipo o centro de Belo Horizonte, né? Caótico, sujo, mas é perto de tudo, é muito bom e muito bonito também, muito histórico, né? Aí dessa vez a gente resolveu ficar no hotel em Copacabana, perto da praia. Então a sensação que você tem é que você não está na cidade do Rio de Janeiro. Todos os problemas da cidade do Rio de Janeiro, quando eu ligava a televisão, eu ouvia as notícias locais, eu colocava no jornal local. Então você entra em depressão, né, por causa da violência. Então, aí eu desligava, como eu sou um turista alienado, né, eu desligava e colocava uma música ambiente, né, colocava uma música de elevador. Então, quando você vive, e aí você tem muito morador em Copacabana, né, eu conheço alguns professores, né, da UFRJ que moram em Copacabana. Então, os turistas que ficam em Copacabana e os moradores, né, de Copacabana, classe média alta do Rio, eles estão completamente apartados, né? O que para o turista e para o morador é bom, né? Eles têm serviços, eles têm um ambiente limpo, eles têm um ambiente bonito, uma paisagem maravilhosa, eles têm todo tipo de acesso a serviço público e privado, ou seja, não tem violência policial comparado, né, com o resto da cidade. Então é impressionante como que você está. É uma autossegregação. Só um minutinho que eu vou só consertar a internet aqui, tá ficando instável aqui, só um minutinho, tá, gente? Eu gosto também, estou falando, bom também, né? Oi, gente, voltei. Então, como eu estava dizendo, há uma super concentração de recursos públicos e privados em territórios extremamente turistificados. Né? Territórios como o exemplo do Alisson, né, que é um exemplo muito bom, demonstra Manhattan, por exemplo, né? A Times Square. Então, é um território completamente turistificado. Então, os moradores evitam
aquele território, evitam aquela área, né? Porque eles evitam o contato com turistas, eles evitam os impactos dessa saturação turística, né? Que são vários, né? Então, há uma crítica muito grande a isso, a parar de investir, né? Uma reivindicação para que o poder público pare de investir recurso público em áreas que já são privilegiadas, em áreas que já tem muito investimento privado e já tiveram muito investimento público, né? Então, é no sentido de, olha, deu, agora vamos, né, use esse recurso público, né, para outras áreas, para outros territórios da cidade, né? Isso pode ser até uma forma, inclusive, de diminuir um pouco esse fluxo saturado nesse território, em Copacabana, por exemplo, né? Vocês sabem me dar algum exemplo, né, podem trazer algum exemplo, como o Alisson trouxe, de um território extremamente turistificado? Hein? Alexander, Daniel, Gabriele, Larissa, estão me ouvindo, gente? Professor, Pode falar, tô, Alexander. tô... é Cabo Frio aí. Cabo Frio fica no Rio, mas você não vê carioca em Cabo Frio. A cidade é dos mineiros, não é isso? A cidade tem muita gente, muito mineiro, que tem muito apartamento lá, né? E aí, então a cidade é invadida pelos mineiros, né? Não, sim, mas não só mineiro. Qualquer lugar do país, menos, Ah, menos sim. carioca. Entendi. Você tem razão. Você tem razão, né? Esse é um bom exemplo para a gente discutir isso, né? Mas outro exemplo que eu queria ouvir de vocês, que esses territórios extremamente turistificados, acho que a Larissa até tocou nesse ponto, né? Eles acabam expulsando a população originária daquele território. Então esse é um ponto interessante também. É um ponto interessante que é muito discutido dentro dessa questão da saturação turística e da turismofobia, né? Que é quando você tem um investimento, o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente pegar o caso da área portuária do Rio de Janeiro. A área portuária é uma área antiga, né? Uma área histórica, né? Lá tem o cais, né? Que chegavam os escravos, né? A população que foi escravizada, né? Que foi aprisionada, trazida para o Brasil e para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, é uma área histórica, uma área que diz muito da história e da economia, né? E da vida política e social do país. E é uma área muito antiga, acabou passando por um processo de desvalorização fundiária, né? De terrenos, de imóveis, etc. E aí, para a Olimpíada e para a Copa, não sei se vocês acompanharam, né? Houve um investimento muito grande na zona portuária, né? Então você tinha a perimetral, né, que ligava, passava dessa zona portuária, né, que ligava o centro, ligava o Santos Dumont, que é o aeroporto do centro, até outros bairros, né? Então a perimetral facilitava a vida da cidade, né, muito. Aí o que eles fizeram? Eles implodiram a perimetral, tiraram a perimetral, que passava, né, em cima da zona portuária, trouxeram um arquiteto mundialmente famoso, né, que é o Calatrava, esse é o primeiro nome dele, para fazer o Museu do Amanhã, aquele museu que é financiado com recurso privado, né, o Santander é o que patrocina, né, mas também tem recurso municipal, estadual e federal, né, porque construir uma obra daquela é caríssimo, né, da ordem de milhões e milhões de dólares, não sei o valor, né. Eles investiram na revitalização urbana da zona portuária, colocaram vários equipamentos culturais, como o Museu da Manhã. Lá já tinha o Museu de Arte do Rio, o Mar, que é lindo, né? Que é um museu muito interessante. E aí o mercado, a iniciativa privada, construiu o oceanário, né? O maior oceanário da América Latina, eu acho, ou do Brasil. Depois eles colocaram a roda gigante, aquela London Eye, sabe? Aquele modelo de roda gigante que é uma cabine, né? Que é muito cara. Então, colocaram serviços, né? Hotéis de 4 estrelas, serviços de alimentação, né? Toda a cadeia que atende os turistas de alimentação. Então ficou uma área extremamente valorizada, né? E aí isso gerou o quê? Essa área muito valorizada. De repente, em 1 ano, 2 anos,
Você teve tanto investimento público e privado, no sentido de atrair turistas, né, que você começa a ter um esvaziamento da população originária daquele território. A população originária daquele território começa a ir embora, né, porque ela não consegue mais pagar aluguel, não consegue mais manter um padrão de vida, né, um serviço. Eles colocaram também metrô, aquele metrô de superfície, que eu esqueci o nome, tem um nome específico, né? Então fizeram um investimento urbanístico de mobilidade urbana fenomenal, né? Virou um bairro que poderia estar em qualquer cidade do mundo, né? Dessas cidades que recebem o fluxo turístico internacional. E aí a população desse território começa a mudar, começa a ir embora, né? Tem um nome para isso, vocês sabem qual que é o nome? É um nome que a sociologia urbana usa, que o pessoal do urbanismo usa. Vocês conhecem um conceito, né, que explica esse fenômeno? Um fenômeno que expulsa a população originária do território? Chama gentrificação. Então, se você quer melhorar muito um território e deixar ele com padrão, né, de classe média, alta, para turista, você gera esse fenômeno de gentrificação. Você expulsa a população originária daquele território, porque as pessoas não vão se adaptar, né? Aumenta muito o fluxo de pessoas, aumenta muito o fluxo de turista, o perfil de pessoas também muda, né? O padrão, a qualidade de vida muda, o custo de vida é o primeiro, né? O valor fundiário, né? O valor de terreno, de casa, de prédio, de aluguel, explode. Então esse processo chama gentrificação. Né? Quando você deixa tudo bonito, aquele padrão, né, que você poderia estar andando, aí você tem aquela loja que você vê em Paris, né, você tem uma espécie de padronização também do comércio, aquele comércio de bairro, aquele comércio que me serve, que serve você, que serve o morador, aquele comércio meia boca, né, que é normal, né, que não é enfeitado, que não tem aquela estética de aeroporto, aquela estética de shopping, né, então aquele comércio de bairro, comércio comum, né, que tem uma personalidade, né, ele desaparece. Então você vai ter só marca agora, só grife, só aquela estética de aeroporto, só a estética de shopping. Né? Aqui em Belo Horizonte abriu uma cafeteria, né, que vende café. Né? Café é uma coisa gostosa, né? Eu tomo café o dia inteiro. Chama Starbucks. Vocês viram que abriram? Que abriu? Abriu lá no Boulevard Shopping. Aí eu fui lá no final de semana para olhar uma coisa, aí a gente viu uma fila gigantesca, só pode ser autógrafo, né? Autógrafo da Lady Gaga, do Maradona, né? Que reencarnou, né? Do Ayrton Senna, que reencarnou, só pode ser. Não, era a fila da Starbucks. Então, é um café gostoso, mas é um café muito caro também, você sabe, né? Então é uma grife, né? Vira uma grife e isso é inacessível. Então você começa a ter esse tipo de comércio no bairro. Você tira a Starbucks, que no Boulevard é um shopping, né, caro, né, que vende, você vai tomar um café lá é R$ 25. Dá para você comprar 2 kg de pó de café, né? Então, isso cheio de adolescente, né? Adolescente gosta de fazer pose, né? Então vai lá, pega aquele caneco, né, bonito, né? Uma estética, né, de shopping, uma estética de desses, o que a literatura chama de não lugar, né? Porque é tudo igual, são as mesmas lojas, né? Estética de aeroporto, né? Então você tem as mesmas lojas de roupa, ou seja, você tem uma descaracterização do território. Então, independente de onde você está, você pode estar em Lisboa, você pode estar em Nova York, você pode estar em Belo Horizonte, você pode estar em Dubai, aí você vai ter uma loja da Prada, uma loja da Starbucks, uma loja da Zara, essas redes mundiais, né? Então você tem uma descaracterização do território, né? E obviamente você expulsa as pessoas, porque as pessoas não conseguem pagar um café. Imagina Starbucks no bairro. Um café que você paga R$ 2, toma um café preto gostoso, aquele café forte. Na Starbucks vem um café todo cheio de coisa, cheio de sabor, cheio de né, aquela doce, sei lá. Você vai pagar R$ 20. Então é inviável para as pessoas, né? Então esse fenômeno da gentrificação, ele é muito discutido dentro da saturação turística, dentro da turismofobia, né? Porque foram milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares investidos, né? Pela Prefeitura do Rio,
pelo governo do estado do Rio e pelo governo federal. Foi a tríade, o Eduardo Paes, o Cabral, Sérgio Cabral e o Lula. Então eles jogaram muito dinheiro lá, né? Então é um exemplo clássico desse processo de gentrificação. Que o turismo, ele é o grande vilão, né? Então os arquitetos, os urbanistas, quem estuda sociologia urbana, antropologia urbana, vê como um vilão mesmo, né? Que mata o bairro, né? Que expulsa a população do bairro. Então tem esse fenômeno, por exemplo, em Tiradentes. Eu já vi textos. Vocês conhecem Tiradentes? Aqui, alguém aqui já foi? Hein, gente? Pode falar, viu, gente? Quando eu falo, quando eu pergunto, é pra vocês responderem, né? Vocês me darem um feedback, que chama, né? Uma interação. Vocês vão ver, quando a gente voltar para a sala de aula, vocês vão ver como que é legal a interação, né? Olha lá, a Larissa falou que não conhece. O Daniel, Alexander, Gabriel, vocês conhecem Tiradentes? Então lá, aquele centrinho de Tiradentes ficou Eu não conheço também não, professor. Ficou, então, tudo bem. Então você vai conhecer. Aí você leva dinheiro, viu? Leva cartão, né? Porque é caro. Eu já fui lá algumas vezes, é caro, porque ficou o que eles chamam de gourmetizado, né? Ficou um turismo para paulista, né? Paulista rico, né? Aquele turista que fica naqueles hotéis, né? Caríssimos, né? Hotel 5 estrelas, né? Não é 5 estrelas, mas é tudo caro, né? Então, há textos e há pesquisas, né? E há uma produção acadêmica sobre esse processo de gentrificação, de expulsão dos comerciantes, né? E da população que vivia naquele centrinho em Tiradentes. Né? Você pode pegar isso em qualquer cidade do Brasil, né? Paraty, qualquer cidade que... São Campos do Jordão, não sei. A gente tem que buscar. Então esse é um tema de pesquisa muito interessante, né? Como que o turista, na verdade, ele expulsa a população, né? Ele gera esse processo de gentrificação. Então ele só vai atrair classe média e média alta. O povo, né, as pessoas comuns não conseguem, não sentem vontade naquele território. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem... O estilo de vida é diferente, né? Então, você descaracteriza o território, né? Porque você tem um padrão ali de lojas que se repetem. As mesmas lojas, né? A literatura tem um termo para isso, a gente chama não lugar. Vou fechar o WhatsApp aqui, porque tá chegando... Eu uso o WhatsApp para mandar mensagem para vocês, né? Mas tá chegando mensagem aqui de outras coisas. Então vou fechar aqui. Então, gente, agora vamos para as causas, né, dessa saturação turística, dessa turismofobia, né? Dessa reação. Então, a primeira coisa eu acho importante antes de falar das causas é falar, destacar que é um movimento legítimo. É um movimento que as pessoas querem ter direito à cidade, querem ter direito à moradia, à mobilidade urbana, a ter acesso a serviços, né? Então, não é frescura de país rico, não é frescura de europeu, né? Então, é um movimento que demanda políticas de regulamentação, né? De gestão do fluxo turístico. Então, isso é um ponto importante. Segundo, é que esse fenômeno da gentrificação, né, isso afeta, isso expulsa. Então esse fenômeno também é muito estudado em Veneza, Barcelona, Berlim, Paris, ou seja, todos aqueles bairros que eram bairros de classe média, média baixa, vira bairros de grife. E as pessoas vão embora, as pessoas não conseguem manter aquele padrão, aquele estilo de vida, né? E elas nem gostam daquele estilo de vida também, né? Tem uma questão aí também de opção, de modo de vida, né? Então, quais são as causas, gente, que geram esses movimentos contra o turismo? Na verdade, não são contra o turismo, nem contra o turista. São movimentos de regulação. Né? Chega uma hora que você tem que ter menos turistas. É isso que esses movimentos sociais estão dizendo para a prefeitura, para o poder público, né? E para o mercado. Tem uma hora que é melhor ter menos é mais. Sabe aquela expressão menos é mais? Então, em vez de você ter 30 milhões de turistas em Veneza, então se você tiver 15 milhões, e para isso o preço vai aumentar, né? Você vai ter um impacto na democratização do acesso ao turismo em Veneza, né? Vai ficar mais caro para Veneza. Você vai ter que diminuir, o número de quartos em hotéis, número de quartos em Airbnb, número de imóveis em Airbnb,
número de cruzeiros, eles vetaram cruzeiro em determinados períodos do ano, acabou, não tem mais cruzeiro em Veneza. Então, isso pode encarecer o turismo em Veneza? Pode. Então, você vai ter de 28 milhões, pode cair para metade. Mas é isso que a população quer, né? Os trabalhadores do turismo vão se mobilizar contra, né? Os proprietários dos serviços que atendem os turistas, da rede de alimentação, de hospitalidade, etc., vão se mobilizar contra. Mas é um embate. Política é feita de embate, não é isso? Nenhuma política é feita de forma homogênea, de forma unânime. Não tem unanimidade da política, né? O Alisson quer uma coisa, a Larissa quer outra. Se a gente for perguntar aqui qual que é o maior problema do FMG, né? O maior problema do prédio do IGC. A gente voltou para o IGC e a gente precisa melhorar o prédio do IGC. Aí o Alexandre vai ter uma opinião, o Daniel vai falar outra coisa, a Gabriele outra, eu outra, a Larissa outra, o Alisson outra. Então você tem que construir consenso. É isso que é política, né? Então, essa regulamentação do turismo gera conflito, claro, né? Porque gera perda de renda, gera diminuição do fluxo. Então, o que essa discussão da turismofobia faz emergir esses conflitos, traz esses conflitos para a luz do dia, né? Isso é que é interessante. Então, uma das causas principais, né, talvez a causa principal do fenômeno da saturação turística e da turismofobia, que é essa reação a essa saturação, é uma concepção de turismo como monocultura econômica, né? Ou seja, o turismo como a única ou principal forma de desenvolvimento do território. Então essa concepção gera essa concepção que causa esses efeitos sobre a população, né? Outra coisa também que é discutido é a construção do desejo de viajar, desejo de conhecer territórios, né? Desse imaginário sobre a viagem, sobre o turismo. Esse imaginário é muito restrito, né? Então, são poucas cidades do mundo e são poucos territórios dentro das cidades que concentram esses grandes fluxos turísticos do turismo internacional. Então, na verdade, você tem uma construção feita pelas empresas, né? Feita pela publicidade, feito pela mídia, que é extremamente excludente, né, que concentra o turismo internacional em pouquíssimos territórios, né? Então esse desejo, esse imaginário da viagem, de estar numa cultura nova, ele é muito seletivo, né? Ele é muito restrito a poucos territórios, né? Outro ponto também que gera esses efeitos da saturação turística são os roteiros muito rígidos. Então você vai em Nova York, você vai em Manhattan, na Times Square, né? Você vai na Estátua da Liberdade, você vai no Metropolitan, no Met, né? O Museu de Arte, que é o Louvre deles, né? Algumas pessoas vão no Museu de Arte Moderna, como chama o Museu de Arte Moderna lá? É o Guggenheim, tem o Guggenheim, Nova York, e tem um outro também, que é famoso, que é branco, Whitney, isso, que é muito interessante, né? Tem Picasso, tem os pintores americanos famosos, o Pollock, tem aquele cara que pintou Notívagos, como chama aquele pintor importante? Que pintou a solidão em Nova York, a solidão no mundo moderno, né? Esqueci o nome dele, fugiu o nome dele. Quem lembrar ganha 5 pontos. Que é muito bonito as pinturas dele. Não vou lembrar, não, depois eu lembro. Então, esses roteiros muito rígidos acabam concentrando mais o fluxo, né? E acabam fazendo com que o turista só se interesse por uma fração do território, né? 0,01% do território, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o que vocês consideram, dentro dessa discussão, que seria um roteiro rígido aqui em Belo Horizonte? Hein, gente? Pode falar.
Hein, gente? Daniel, Gabriele, cadê vocês? Não entendi direito. Eu perguntei o que seria um roteiro rígido. Você mora em que cidade, Gabriele? Eu sou de Jaguariúna, Então você mora no interior de São Paulo. você mora em Jaguariúna, né? Agora você está morando aí, não é isso? Isso. Então, aí eu perguntei aqui, o que seria um roteiro rígido, né? Um roteiro que faz com que o fluxo turístico se concentre de uma forma hiper, né, concentrada em pouquíssimos lugares do território, né? Que você esgota a cidade de Belo Horizonte, o território que você está visitando, por exemplo, de Jaguariúna, que eu não conheço, em 2 ou 3 equipamentos culturais ou espaços, né? Aí eu perguntei, o que seria um roteiro, qual seria, me dá um exemplo de um roteiro rígido na cidade de Belo Horizonte, né, que faça com que todos os turistas que vêm em Belo Horizonte cheguem pela rodoviária ou cheguem por Confins, sempre vão. A Praça Savassi, pessoal? Pode falar, Alexandre, pode falar. A Praça Savassi? Também, É a Praça também. Savassi aqui? Isso, também. O que mais? Hein, gente? Quem conhece Belo Horizonte? Pampulha, Praça Liberdade. Eu Que mais? sou. Pode falar. Oi, Alexander, você não ia falar? Hein, gente? O Mercado Central, Ah, Inhotim. não, eu ia falar que eu sou novo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? O fluxo a internet tá boa ou tá picando? Ah, porque dele tá picando, eu acho, né? Do Alexander às vezes tá oscilando o sinal da internet. Isso é normal, não tem jeito, né? Chove, né? Chove e nada funciona, né? É isso. Então, por que esses roteiros rígidos, como, né, o turista lá do Maranhão, lá de Roraima, Rondônia, né, lá dos confins do Brasil, lá do Chuí, né, o Chuí é na divisa, né, do estado, né, do Rio Grande do Sul com, eu acho que o Uruguai, né, eu acho, né, não sei. Então, o que faz com que esses turistas são pessoas completamente diferentes, que têm expectativas diferentes, né, que têm trajetória de vida diferentes, com que eles sempre cumpram e sempre sigam o mesmo roteiro? Por que vocês acham que isso acontece? Aqui, ó, a Larissa escreveu, acho que seja o marketing, né? Então, é a promoção, né? Vamos falar assim, promoção, porque aí você pega a promoção feita pelo mercado, pelas empresas, né? E pelo poder público. Então, a Belotur, por exemplo, que é a empresa, a Secretaria Municipal de Turismo de Belo Horizonte, ela só vai focar isso. Ou seja, ela vai fazer um eco, né? Fazer eco ao que já é promovido pelo mercado. Então, às vezes, o poder público, na verdade, não passa de um eco. A Larissa escreveu aqui, ó. É igual Salvador no carnaval. Né? Acredito que seja o marketing, que é feito sobre esse turismo, né? Igual Salvador, ser um marco. Porque querendo ou não, professor, consegui falar assim no microfone, desculpa. Pode falar. Quando a gente fala de carnaval, a primeira coisa que a gente lembra é Salvador. Ah, carnaval, Salvador. Aí depois começa as outras cidades, né? Menores. E então Recife, assim por diante, também é um lugar que a gente tem como marco o carnaval. E é tudo uma questão de marketing, assim, foi tão criado uma promoção, nós para falar, promoção é melhor o termo. Foi criado tanto uma imagem, uma promoção disso, que a gente vincula o lugar com o evento. E aí, por isso, quando você fala de turismo, por exemplo, que o pessoal faz um roteiro específico toda vez, é porque, querendo ou não, a gente vincula a imagem a esse roteiro. Então, é isso que eu quis falar com o Mário. Sim, você tem razão, é isso mesmo. Isso acaba que torna muito rígido o interesse dos turistas sobre o território, né? Fica muito engessado, né? Fica muito repetitivo, muito monótono os lugares que os turistas visitam, fica engessado, né? Isso
cai naquela concentração dos recursos. Então, a promoção, o marketing, tudo vai sempre recair sobre esses mesmos territórios, né? E são territórios que começam a chupar, a sugar os recursos da cidade para eles, né? Então, a mobilidade urbana, a revitalização urbana, novos equipamentos culturais, né? Tudo fica concentrado nesses territórios. Fica um círculo vicioso. Não é um círculo virtuoso, é um círculo vicioso, né? Sabe onde a gente vê isso? Um exemplo que você já estava falando, no Rio de Janeiro. Porque no Rio, o sistema de metrô, que eu chamo de trem, né? Só funciona ali nos pontos turísticos do centro. Se você for para uma cidade, até nem questão de ser rico ou pobre, mas uma cidade que o turismo não é tão concentrado, por exemplo, igual eu precisei ir para a Pedra do Telégrafo, né? Que é depois da Barra da Tijuca. Eu precisei pegar 500 meios de transporte para conseguir chegar no Ah, lugar. é? Exatamente. É pertinho do Rio, mas é como se fosse na Bahia, isso, né? Exatamente, porque é longe, assim, no sentido de... Porque não tem trem, Não tem mobilidade, né? Não tem. Sim, aí eu tive que pegar até um terminal, do terminal pegar um ônibus, do ônibus andar mais um pouco, Pegar, depois outro pegar uma ônibus. carroça, pegar um Exatamente. barquinho, um pedalinho. É inacreditável, né? E esse é exatamente um ponto que entra lá naquela parte que a gente estava falando, do motivo pelo qual as pessoas têm raiva de alguns turistas. Porque a própria população fala, né? Muita gente acaba trabalhando com turismo ou com serviços para os turistas. E aí tem que ir para esses lugares que tem esse excesso de turistas. Igual um exemplo, no Rio de Janeiro centro, né? Copacabana, Ipanema e assim por diante. Só que eles não têm condições de morar nesse lugar, porque Claro. o lugar se torna mais caro. É. Então eles moram mais para o interior. E aí, até chegar lá, são 4, 5 conduções. E a pessoa gasta muito. E isso é um ponto que teve até umas passeatas no Rio de Janeiro contra isso. Sem dúvida, né? É impossível viver nesses bairros do Rio de Janeiro, né? Impossível. O custo Ô, professor, rápido. Ô, Larissa, Pode falar. mas Pode falar que eu tô depende da onde que escutando. você saiu. Você saiu da onde pra esse lugar? Eu fui. Lá no Rio. Deixa eu pegar aqui. Barra da Ah, Guaratiba. não. Mas você saiu da onde? Desse lugar? Eu fui pra Barra da Guaratiba. Eu tava no centro, daí Não, fui então, pra Barra se, da Guaratiba. se você. É, não, aí é impossível mesmo. Aí é impossível. Mas aí, por lá no Rio tem alternativa, que tem van, tem tudo. Se você pegasse a van, você chegaria tudo. Mas o que eu falo é a Entendeu? questão da acessibilidade mesmo, de Porque eu fiz terminar. era a Transcarioca. Porque assim, eu vou usar como exemplo, Não, para São Paulo, é que eu uso como exemplo São Paulo, mas São Paulo eu sei que é uma cidade que é extremamente grande e evoluída, assim, em comparação a outras, mas, pô, Rio de Janeiro é evoluído, é uma cidade que deveria ter no mínimo essa questão de mobilidade. E não tem, assim, por ser uma cidade que recebe tanta gente. Aqui em São Paulo, quando você quer ir para qualquer área, sabe? Seja norte, sul e assim por diante, você consegue com a maior facilidade do mundo, porque é fácil. Agora lá no Rio eu percebo que é muito difícil, assim. Tipo, você quer ir para um canto, até tem, mas tem um ônibus, uma van que você consegue. Se você perder, você não tem outras opções, a não ser Uber, que você vai pagar uma nota. Ou carro pessoal, né? Ok. Então esse exemplo da Larissa é muito bom por isso, né? Mostra que esses territórios, né, turistificados, eles sugam, eles concentram todos os recursos, né, da cidade, né? Outro ponto importante que gera uma das causas dessa saturação turística é, quando o tempo livre, né, o tempo das férias, o tempo do prazer, o tempo do ócio, né, quando ele passa a ser organizado pelas empresas, né, e segue um ritmo do trabalho. Então o horário para chegar e para sair daquele território, né, o horário para chegar nos atrativos,
horário para comer, horário para comprar, roteiros rígidos e fixos, né? Ou seja, você se coloca um ritmo e um padrão do trabalho no tempo livre, né? Então isso reforça essa super concentração dos turistas, né? E dos roteiros rígidos. E outro ponto importante também é que toda interação do turista passa a ser com quem trabalha, com os trabalhadores, com quem está nos serviços, né? Então, é uma interação altamente previsível, altamente impessoal, não há nenhuma troca, né? É uma interação altamente sem risco, né? Ou seja, o turista vai para uma viagem e não assume nenhum risco, né? Ele não descobre um território novo, não descobre um estilo de vida novo, não descobre pessoas novas. Tudo que ele faz é o que ele já conhece, é o que ele já consome, né? Então essa ausência de risco, né? Essa ausência de troca cultural, de interação também, reforça essa oposição, essa antinomia, do morador, da população em relação aos turistas, né? O turista não está interessado não está interessado em interagir, em conhecer, né? Ele só está interessado em consumir lá os serviços que ele consome, né? Que pode ser em qualquer lugar do mundo. Então o morador passa a ter um desprezo pelo turista, né? Uma vez que o turista não veio aqui para interagir, para ver as pessoas, só quer esses lugares de cartão postal, né? Fazer selfie e comprar bugiganga, comprar souvenir, lembrancinha. Então o morador tem antipatia, ele tem esse desprezo pelo turista, né? Por causa dessa ausência de interação, né? Então você tem uma cultura do souvenir, né? Então o território, a diversidade da população local, a diversidade da cultura local, tudo é resumido no souvenir. Então você vai, visita um cartão postal, né, em Roma, por exemplo, tira as fotos, vai no Coliseu e você compra o souvenir e volta pro navio, né? Ou vai embora, né? Como se você tivesse um parque temático, né? Um parque da Disney. Hein, gente? Antes da gente fechar aqui, né? Porque daqui a pouquinho vai fechar essa segunda parte. Mais algum ponto que vocês querem destacar? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o texto, né? Vocês leram a aula, né? Vocês têm o material da aula, né? Então tá vendo essas frases de efeito aqui? Essas frases são muito boas, né? Que você vê eles picham a cidade, colocam adesivo, né? Adesivo e picha, né? O turismo é como uma droga, né? A overdose mata, né? O turismo é a principal preocupação de quem vive em Barcelona. Na frente de desemprego, corrupção, violência, né? Estimativa de que 30 milhões de visitantes chegam a Barcelona em 2020. Metade de turistas e metade de excursionistas, que vêm de cruzeiro. 30 milhões. É 5 vezes o que o Brasil recebe, o Brasil inteiro, tá, gente? De turista estrangeiro. Só Barcelona. Então, esses bairros, né? Essa população se organizou, né? Criou essas associações de vizinhos, né? E passaram a se mobilizar e a pressionar, né? A prefeitura e a Assembleia Municipal, né? Para ter menos turista, para regulamentar isso, né? Professor, para mim isso soa como um paradoxo, sabia? Porque assim, apesar de entender o que o povo reclama em relação a essa questão do excesso de turistas, ao tempo, você já viu aquela velha história que quem não gosta se retira? Lógico que eu entendo assim, por exemplo, igual as pessoas que estão lá há muito tempo, igual uma cidade que era histórica, e a pessoa tá lá há tempos E atrás. mora no centro, né? Mora no centro de Tiradentes ou no centro de Roma, né? E aí acaba sendo expulsa, né? Exatamente. Mas assim, em outras situações que a pessoa, igual, sei lá, você tem a opção de você estar morando lá de aluguel, ou mesmo
por algum outro objetivo, igual, eu moro aqui porque fica no centro, então fica mais próximo para mim para ir para determinado ponto. Parece do local que você aceita morar, entendeu? Não, mas eu não entendi o paradoxo, não tá claro. O paradoxo é... Onde está o paradoxo? É no sentido de. Eu não sei se a palavra certa é isso, mas assim, pra mim, não faz sentido a pessoa reclamar do turismo querendo ou não, se não for um caso de uma pessoa que ela já estava antes do turismo vir, ela entrou no lugar depois que o turismo começou, ela, de certa forma, ela já era ciente dessa situação. Então você está dizendo que os movimentos sociais de Barcelona não têm sentido? Então é isso? Você vai mandar um e-mail para eles e vai falar assim, olha, vocês estão reclamando de barriga cheia, vocês têm... Não tô falando do de Barcelona, mas eu tô falando, tipo... Não, ok, faz sentido, lógico, faz sentido de você falar que tem as questões de problemas ambientais. Não, de moradia. O principal problema lá é moradia. Não tem apartamento para morar, porque as pessoas pagam aluguel. Porque Barcelona, além de ser uma cidade turística, é uma cidade universitária. Tem muitas universidades lá. Então tem muita gente que vem do interior, como Belo Horizonte, né? Tem muita gente que vem do interior da região e do país para estudar em Barcelona. Então as pessoas precisam dividir o aluguel. Então elas moram em repúblicas, né? Pegam um apartamento de 3 quartos e mora 8 pessoas, sei lá, 6 pessoas. Então as pessoas não têm opção porque tá tudo no Airbnb, tá tudo para temporada, entendeu? Então é uma forma do poder público barrar isso. O que eu tô falando é assim, um exemplo, eu vou falar do meu caso. Se eu for para BH, eu vou ter que procurar um lugar para poder ficar. Eu tenho a opção de ir para um canto que eu sei que é um pouco mais tranquilo, só que acaba sendo mais afastado. Mas eu estou ciente que, querendo ou não, se eu for próximo da faculdade, eu vou ter problemas, seja com a questão de trânsito e tudo mais, porque é retorno do ambiente, você tá entendendo? Igual você que mora próximo do Mineirão. Sim. Você tem que aceitar que quando você mora próximo do lugar, você vai ter esses problemas. Só que quem chegou depois do lugar, talvez não seja você. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer? Entendi. Só que esses problemas são muito complexos, muito grandes, né? Então é problema de moradia, de custo de vida, então... E tem a ver com essa concentração, tanto do mercado, das empresas, né? Quanto do poder público. Então são questões, vamos dizer assim, políticas, né? Ou seja, política no sentido de construir um consenso, né? A gente vai continuar gastando investimento público e privado aqui, né, na zona sul do Rio, em Copacabana, em Ipanema, Leblon, ou você vai deslocar esse recurso para outros territórios da cidade. Então, vamos dizer assim, é a questão central também. Né? Ou seja, se você passa a promover e a investir recurso público e privado, claro, em outros territórios da cidade, você pode ter uma redução da concentração do fluxo turístico. Você pode dispersar o fluxo turístico. Então, essas decisões são políticas e são decisões muito caras. Caras no sentido de que isso impacta o território, né? Então, se você... essas decisões, elas não são... elas não, vamos dizer assim, não é uma questão individual. Você está colocando como se fosse uma questão individual. Eu estou falando que é uma questão política, uma questão coletiva, uma questão estrutural, né? Então, quando você morava lá na zona portuária do Rio, você morava numa casa pequena, num apartamento simples, antigo, pouco valorizado, depois da revitalização urbana gigantesca, bilionária, né, que passou a zona portuária do Rio, você não consegue ficar mais lá. É impossível você bancar o aluguel, você bancar aquele estilo de vida. Os serviços mudaram completamente, né, desfiguraram os comércios do bairro, né, passou a ter Starbucks, você passou a pagar R$20 um café gourmet, né, café que vem lá do Quênia. Pô, não quero tomar café do Quênia, porra, eu quero tomar um café daqui do interior de Minas mesmo, tá bom. Desde que eu pague R$2 pelo café, né. Então, isso é um processo coletivo, né, estrutural. Entendi. É que eu acho que eu falei, acho que você usou o termo correto. É questões de visões, assim. Quando você pensa numa visão mais ampla da situação em questão pública, aí você começa a perceber fora dessa visão um pouco mais pessoal, individual. Porque se você for parar
É um problema coletivo, esse que é o ponto, né? Não, sim, porque eu não tiro a razão, assim, de ser uma coisa que é uma questão pública de igual, só você tem essa desorganização do Mineirão quando acaba um jogo, poderia ser organizado se a prefeitura fizesse o papel dela, assim. Não, mas aqui no caso é muito concentrado, sabe? São só os dias de jogos. Tem 3, 4 jogos por mês, entendeu? Então é uma coisa que afeta a rotina do bairro, mas as pessoas conseguem lidar bem com isso. Eu imagino isso todo dia. Imagina, todo dia inviabiliza a vida das pessoas para sair para o trabalho, para levar para a escola, entendeu? Agora, isso é 3, 4 vezes por mês. Então você acha legal. Ainda mais quando é o Galo ganhando, aí você acha bonito até. Pô, bonito, né? Ver a massa atleticana na rua, todo mundo cantando. Agora, se fosse todo dia, não tem torcedor, não tem como isso não impactar a sua vida. É impossível, né? Agora olha para você como que o mercado e como que a política pública interfere no território, Larissa. Esse é o ponto. A discussão aqui é uma discussão sociológica, uma discussão coletiva, estrutural. Agora, por exemplo, vai ter um novo estádio na cidade, não é isso? Você tem um Mineirão, que é muito importante, né? É dos anos 50. Né? O Mineirão é tipo Coliseu, né? É a casa do povo, né? É o pão e circo, não é isso? Para o povo ficar bem, você tem que dar circo para as pessoas esquecerem dos problemas da vida, né? E pão só. Então, o Mineirão é aquele estilo Coliseu, estilo Maracanã, né? Antigo, tal. Aí você tem um estádio de Independência, que é um estádio pequeno, né? E agora o estádio, o mercado, né? A prefeitura, o mercado e a prefeitura, né? Estão construindo um novo estádio no território, na cidade. Que é o estádio, né? No caso, é a Arena MRV, a Arena do Galo. Então isso vai deslocar o fluxo. Só para você ver como que milhares de pessoas. Ontem tiveram aqui 61 mil pessoas. Amo todas elas. São atleticanos, né? Estão dentro da massa e tal. Mas você vai mudar completamente. Então os serviços aqui que atendem esses torcedores vão perder, né? Vão perder, claro, né? Os bares, restaurantes, todo mundo, toda a economia que gira em torno do jogo, ela vai se deslocar para o bairro Califórnia, que é lá perto do Ceasa. Então isso afeta o território. Então lá vai ter um transporte planejado, no futuro pode ter até um metrô, né, para levar os torcedores, né? Então, como lá é um bairro mais novo, um bairro ainda que está se urbanizando, né, assim, então você pode ter um planejamento maior para o bairro, né? Entendeu? Eu entendi, professor. Não, tá bom. Então, Não, é porque igual ou a gente pode pensar o carnaval aqui também. isso. O carnaval aqui é um carnaval de bloco. Não sei se você conhece o carnaval antes e tal. Então, um carnaval de bloco de bairro. Agora o carnaval recebeu 4 milhões de visitantes. 4 milhões de visitantes turistas, né? Claro que isso tem impacto no território, né? Então, como que você vai gerir, como você vai mitigar, minimizar esses impactos, né? Aí tem que ter política pública, né? Você tem que prender quem bebe e briga, né? Tem que prender quem assedia, né? Não, muitos turistas não vão gostar. Não, a polícia de Belo Horizonte é muito dura, né? Porque a gente mexe com a menina e prende. Se é assédio, é crime, né? Então, é uma questão de política pública. Como você vai gerir 4 milhões de pessoas? Né? Você pode deixar rolar solto, né? A lei da selva, a lei do mais forte, ou você pode colocar regras e passar a regular a venda de bebida, assédio, conflito, hotéis, né? Tentar descentralizar, jogar hotéis para a periferia de Belo Horizonte, né? Você dá apoio com impostos para construir. Quem construir hotéis na periferia de Belo Horizonte, tirado da Centro-Sul, vai ter uma redução de impostos, é uma política. E aí você desconcentra o fluxo turístico. As pessoas vão ficar em Venda Nova, vão ficar no Barreiro, né? São os extremos da cidade, né? E vão sair dessa face, igual o Alexander chamou atenção, né? Tá bom. Obrigada, professor, porque é bom a gente estudar isso, né? Claro, isso é política pública. A política pública é algo que acontece, é no embate, é na porrada, né? A política pública, se não é a lei do mais forte, é a lei do mercado, né? Então, política pública no turismo não é comum, é raro, na verdade. Você tem uma grande ausência, né? Um grande silêncio do poder público em relação ao fluxo turístico, né? Deixa o mercado correr solto, né? Ok? Gente, vamos fazer uma pausa agora, porque o horário está acabando. Senão vocês vão achar que é minha internet, que é uma porcaria mesmo, mas que agora está boa. Então, a gente volta
10h20, tá bom? Enquanto isso, vocês vão ler os textos para trazer mais questões, tá bom? Então até mais, até daqui a pouco.